Acho que hoje morreu algo em mim. Tem morrido a cada dia. E sinto que isso é bom. Talvez seja um processo natural desse luto. Talvez seja o nascimento de um novo ser. Sim, um alguém. Foi descoberto o vírus da AIDS. Ainda não tem cura. Vejo a vida com novos óculos. Ou mesmo novos olhos. Despeço-me hoje de alguém em mim. Acordo de um sonho chamado esperança. Espero que o futuro seja uma palavra aliada e me reserve coisas boas. Acho que até hoje tive alguma espécie de esperança de que tudo fosse mentira ou erro de laboratório. Despeço-me dela sem olhar para trás. Beijo a esperança. Reagente nem sempre é ruim. Hora de reagir. Are you getting a TV picture now, Houston? Neil, yes, we are getting a TV picture. A sensação era de que a festa jamais iria acabar. Os anos 60 do século passado fecharam com grandes conquistas para a humanidade. Foi nesses intensos anos revolucionários que o homem conquistou o espaço e chegou à Lua. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Surgiu a pílula, a minissaia. Começaram os mega shows de rock e a rebelião cultural da juventude ganhou o mundo. As minorias, antes ocultas, botaram a cara de fora, mostrando quanto estavam indispostas com o sistema. As feministas foram às ruas, as mulheres ganharam voz, os negros arregaçaram as mangas e brigaram pelos seus direitos. Os gays começaram a sair do armário e a gritar contra os preconceitos. Surgiram os Beatles, os Stones. Chegava ao fim a Guerra do Vietnã. Em muito pouco tempo, muita coisa mudou de forma definitiva. A década seguinte foi de cara dizendo ao que vinha. A década do eu, a era do desbunde, do exagero, do tudo pode. A liberdade sexual avançou ainda mais. A androgenia invadiu a moda, a música, o comportamento dos jovens. E para fechar a década do desbunde, chegaram as discotecas para celebrar como templos a liberdade em todas as suas vertentes. A festa estava no auge. Mas na chegada dos anos 80, uma bomba apavorou o mundo. De uma hora para outra, o que acontece? A morte invade a festa. As pessoas ficam num impacto impressionante, começa a acontecer mortes de uma hora para outra,
as vidas ceifadas e vidas geralmente de pessoas brilhantes e jovens. Então foi um momento de reflexão e de espanto. O começo dos anos 80 foi uma coisa horrível. Os doentes vinham já em fases muito avançadas da doença porque ninguém sabia de nada. Essas pessoas se infectaram sem saber sequer que havia um vírus circulando. Havia um pânico entre os próprios profissionais. Eu me lembro de situações em que eu me via explicando para os colegas que não tinha risco de atender o paciente. Então, o pânico era entre médicos, enfermeiras, os próprios profissionais que circulavam no ambulatório. Você não conseguia encaminhar os pacientes porque o cirurgião, diante da obscuridade da doença, eles tinham medo de se contaminar. Então, foi uma coisa assim dramática. Cada um de nós perdeu amigos, cada um de nós perdeu parentes, cada um de nós perdeu muitos pacientes. Foi um momento ruim em todos os aspectos, porque era um desconhecimento, a desinformação misturada com preconceito. As pessoas começaram a morrer desta então desconhecida doença que nós não tínhamos a menor ideia do que se tratava. No primeiro momento, se chamou de doença dos gânglios, peste gay. Se incluía como grupo de risco os haitianos, porque os gays americanos passavam férias e voltavam contaminados, então. Os primeiros artigos publicados descreviam como a peste gay, então já associava a doença com um grupo específico mais atingido. Então, evidentemente, tudo começou a girar em torno de pessoas que tinham maior risco e o preconceito surgiu, ou pelo menos aumentou a partir dessa situação. Foi muito tempo para mudar isso, acho que nem mudou por causa desse início da epidemia. Os primeiros casos, os doentes já vinham na fase de AIDS avançada, porque a AIDS você pega o vírus, passa muitos anos, em média 8 a 10 anos, para ter as primeiras manifestações. E quando as primeiras manifestações acontecem, é porque o sistema imunológico já está bastante debilitado, e aí qualquer germe desses com os quais nós convivemos no dia a dia pode provocar infecções gravíssimas. E a medicina também não estava preparada para tratar essas doenças tão graves, meningites por fungos, pneumonias por germes atípicos, a volta da tuberculose. Então, esses doentes apareciam emagrecidos, com várias infecções, em geral com infecções no tubo gastrointestinal, tendo diarreias, perdendo peso, eles vinham caquéticos. Era aquela imagem da AIDS que parecia aqueles campos de concentração nazistas. E a medicina pouco podia oferecer, a não ser tratar essas infecções. Mas era uma batalha perdida, porque você tratava uma, começava outra. Às vezes estava tratando uma infecção bacteriana com antibióticos e começava uma infecção por vírus. Depois uma infecção por fungo, e aí outra bactéria mais resistente do que a anterior, e você perdia todos os doentes. De 82 a 88, nós sustentávamos a vida das pessoas com aquilo que era possível. Mas, na verdade, todos morriam, com raras exceções. Desde o início da epidemia, no mundo todo, quase 40 milhões de pessoas morreram vítimas da AIDS. Muitas mortes foram de um emblemático simbolismo. O cantor Freddie Mercury, do Queen, deixou os fãs inconsoláveis. Hollywood entrou em pânico quando Rock Hudson, um dos maiores galãs do cinema, apareceu devastado pelo HIV. O campeão Magic Johnson sinalizou que o vírus não conhecia barreiras e se disseminava em todos os ambientes, inclusive no esporte. No Brasil, em 1983, a morte de um estilista famoso deixou claro que o HIV já estava circulando no país. Morre em Nova York o costureiro Marquito, conhecido como Costureiro das Estrelas. Marquito era mineiro de Uberaba, mas vivia em São Paulo há 10 anos. E foi em São Paulo que ele se tornou famoso. Marquito morreu com 30 anos.
Em 1989, um sentimento de compaixão e perplexidade se seguiu à morte de um dos galãs jovens mais promissores da televisão brasileira, o ator Lauro Corona, então no auge do sucesso. Guarda minha língua de toda maldade, que só de bênçãos se encha o meu espírito. Vamos pedir piedade, Senhor, piedade. Como nunca havia ocorrido antes, o país acompanhou a agonia pública de um grande talento revelado nos anos 80, o cantor e compositor Cazuza, que morreu em julho de 1990. O diagnóstico tinha chegado 5 anos antes. Nós subimos antes dele, 24 horas antes. E o médico, quando falou, eu falei assim, eu não posso eu dar essa notícia, nem o João, você é que tem que dar a notícia para ele. E aí eu liguei para Ezequiel Neves, que era amigo dele, e eu falei, Zeca, o Cazuza foi ao Leblon, ao médico, e vai saber uma notícia. O Zeca foi a única pessoa que a gente contou. E fica na porta do médico para dar um apoio para quando ele sair. E assim o Ezequiel fez. E o Zeca disse que ele saiu e falou, Zeca, vamos andar na praia, eu vou morrer. Cazuza! E eu dizia ainda é cedo, cedo. Pouco depois de Cazuza, a morte de Renato Russo, outro grande ídolo jovem, causou nova comoção. E um outro choque. Desta vez, quando a atriz Sandra Brea, um dos maiores símbolos sexuais dos anos 80, revelou que era soropositiva. Um dia me disseram que eu estava com AIDS. Eu não fazia ideia do que era isso. A notícia deixou as mulheres em pânico. Pela primeira vez, se soube que elas também podiam ser infectadas. Eu sou a Valéria Polizzi, eu estou com 45 anos, sou de São Paulo, capital. E a minha história com HIV começou quando eu tinha 15 anos, que eu fiz uma viagem de navio com meu pai e com a minha irmã. Nesse navio eu conheci um rapaz, a gente começou a namorar. A gente resolveu transar só depois de uns 6 meses, 8 meses de namoro. Eu nunca tinha transado antes. E a gente transou e infelizmente não usamos camisinha. O namoro durou mais uns 6 meses, a gente terminou. E em 89, quando eu tinha acabado de fazer 18 anos, tinha acabado o colegial, eu ia fazer uma viagem para Nova York. E nessa época eu tinha uma dor de estômago, então eu resolvi passar num médico antes de viajar. Ele pediu uma endoscopia e viu que eu estava com um sapinho no esôfago. Aí ele ficou meio desconfiado, porque é uma doença ligada à baixa imunidade, pediu um exame de imunidade, deu que estava baixa mesmo. Quando saiu o resultado, eu suponho hoje que ele tenha ficado tão assustado, porque na época era realmente uma doença de homossexuais, era uma doença de homens, né? E ele estava ali com uma menina de 18 anos na frente dele, então ele nem me deu a notícia, ele chamou os meus pais e foi falar com os meus pais. Meu nome é Cazu Barros, eu tenho 44 anos. Há 26 anos vivo com HIV. Eu fui infectado em 1990, quando eu conheci uma garota no show de rock. E nesse show a gente então, além de praticarmos sexo sem o preservativo, a gente compartilhou agulhas e seringas infectados para usar droga, que provavelmente estava infectado com HIV. 6 meses então de namoro, Sandra começou a ficar doente, diagnosticado uma pneumonia típica em pessoas com HIV e AIDS, mas não se falava na época em AIDS em mulheres, então não sabia se era HIV ou não. Ela morreu e logo após a morte dela, então, em 1991, final de 91, eu tive então a coragem de fazer o teste anti-HIV. Eu levei 1 ano para fazer o teste anti-HIV, porque primeiramente eu tinha muito medo de fazer o teste, porque eu já tinha uma sentença ali de que eu podia estar infectado pelo histórico da relação sexual sem camisinha, do uso da droga injetável, compartilhando agulhas e seringas. Então eu já tinha quase uma certeza que eu estava infectado, mas precisava fazer o teste. Eu lembro
que um dia eu estava no carro com meu pai indo para algum lugar, e aí ele começou com uma história assim, então filha, sabe essa doença que aparece toda hora na televisão, que a pessoa vai morrer logo, talvez não seja bem assim, quem sabe uma hora eles arranjam um remédio. Aí eu matei a charada, eu falei, acho que eu tô com HIV. Refiz todos os exames. E eu lembro que era uma época assim que os médicos ficavam muito assustados. Eu cheguei a ouvir de médico na época que eu era a primeira mulher brasileira com HIV, que ele nunca tinha ouvido falar nisso, que isso era impossível. E outra coisa que chamava muita atenção deles também é que eu não tinha feito relação sexual anal. E eu também cheguei a ouvir comentários do tipo, nossa, mas se a doença vai se propagar por transmissão vaginal, ela vai se propagar muito mais rápido do que a gente imagina. Quando eu recebi o resultado de uma forma muito despreparada do profissional. O profissional me deu o resultado, me disse que eu ia morrer em 6 meses, pelo meu histórico de vida, por eu beber, por eu usar drogas, né? Então eu entrei em pânico. Eu fui expulso da escola onde eu estudava, a empresa me afastou, né? Então eu comecei uma luta não só contra o HIV, mas também contra o preconceito da sociedade. Voltei da Europa em junho, me sentindo doente, febres, suores, perda de peso, manchas na pele. Procurei um médico e à revelia dele fiz o teste. Aquele. Depois de uma semana de espera agoniada, o resultado. HIV positivo. Na terceira noite, amigos em casa, me sentindo seguro, enlouqueci. Não sei detalhes por autoproteção. Não lembro. Fui levado para o pronto-socorro do Hospital Emílio Ribas com a suspeita de um tumor no cérebro. Foram 27 dias habitados por sustos e anjos. A vida me dava pena. E eu não sabia que o corpo podia ser tão frágil e sentir tanta dor. Certas manhãs, chorei, olhando através da janela os muros brancos do cemitério no outro lado da rua. Sem rancor nem revolta, só aquela imensa pena de coisa vida dentro e fora das janelas. Bela e fugaz feitas borboletas, que duram só um dia depois do casulo. Meu nome é Salvador, eu tenho 32 anos e eu me descobri soro positivo em 2011. Eu fazia exame a cada 6 meses e porque eu sempre tive um pouco de medo, assim, sabe, da possibilidade de ter algum dia um diagnóstico positivo. Eu saí do laboratório, né, com a certeza de que minha vida mudou a partir daquele momento, né? Eu sentei numa praça. A única coisa que eu consegui fazer é voltar a fumar. Tinha parado de fumar já há muitos anos. Naquele minuto eu voltei a fumar. E era um cigarro atrás do outro, e chorando, 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 sem parar. Eu sou o Rogério Gonzaga, eu tenho 26 anos, sou mais conhecido como Guto ou Rude, para os mais íntimos. Sou estudante de serviço social, estou no 3º período. Sou estudante também de gestão pública, estou no 2º período. Sou militar da Força Aérea Brasileira há quase 8 anos. A minha vida ela começou quando eu descobri que eu estava com HIV aos 19 anos. Não foi em 1990 quando eu nasci. Eu acho que ali era um Rogério. E no dia 15 de abril de 2010 foi outro que nasceu. Para mim, uma das coisas mais difíceis da vivência com HIV foi falar para minha família, especialmente a minha mãe. A minha mãe já perdeu um filho, eu tive um irmão, que ele morreu quando eu tinha 11 anos. E para ela foi um sofrimento muito grande, eu acompanhei esse luto dela de perto. E o meu medo era trazer para ela essa ideia de morte novamente. Então eu achava que contar para ela seria uma coisa que eu nunca faria. Até pensei, vou morrer com essa notícia. Quando eu descobri o meu diagnóstico, eu fiquei muito assustado. E eu não ia poder realizar os meus sonhos.
quer um dia ser pai, entendeu? E construir, não uma família, mas ter alguém, um filho ou uma filha, sabe? E aí ia sair da aeronáutica, o meu sonho de ser militar da Força Aérea, minha paixão por aviões ia ser interrompida. E fiquei desesperado e dar essa notícia para minha família. Eu não sabia o que era HIV. Uma, porque eu fui criado numa origem de família muito conservadora, né? Eu sou natural de Campina Grande, na Paraíba, e vim para o Rio de Janeiro em 96, aos 6 anos de idade. Filho de doméstica e criado numa casa de pessoas com origem de fazenda, meio roça mesmo. Então eu fui criado nessa visão, não senta aí que você vai pegar HIV porque o viado sentou. Não bebe naquele copo, que se você beber naquele copo, você vai pegar a AIDS daquele cara. Ó, aquele cara vai morrer, tá vendo aquela fulana? Tá com AIDS. Quem mandou ser promíscua? Como se para você pegar o HIV, tivesse que transar com 10 pessoas, né? Basta apenas uma transa, um sexo para você adquirir o HIV. Então eu fui criado nesse círculo, né, de pessoas ignorantes. E eu também me tornei um. Eu comecei a usar AZT, pouco tempo depois o AZT passou a não funcionar para mim. Na época não existia o coquetel, mas estavam desenvolvendo novos medicamentos. Eu deixei de tomar AZT, passei a tomar uma medicação chamada DDI, que era horrível a medicação para se tomar, um comprimido grande, enfim, com efeitos colaterais muito fortes, dores abdominais, diarreia, dor de cabeça, tonteira, né? Fraqueza, falta de sono, falta de apetite. O AZT ele fez efeito por mais ou menos 1 ano, aí quando acabou o efeito, meu médico falou, olha Valéria, a gente vai parar, porque o AZT acabou de fazer efeito e vamos torcer porque tá para aparecer coisa nova. Eu dei sorte, porque a gente sabe que a gente perdeu muita gente, né, o Betinho, o Cazuza, nesse estágio de acabar o efeito do AZT e não ter outro para continuar. Eu fui buscar meu diagnóstico dentro do hospital da Aeronáutica do Campo dos Afonsos, eu como militar, e quando o médico começou a falar, seus exames estão maravilhosos, mas tem uma coisa que não está legal, você está com HIV. É como se tivesse aberto um buraco, assim, e eu começasse a cair a cada palavra que ele falava com relação à doença. Não é possível que aquilo estava acontecendo comigo. Eu não tive reação de choro. A única coisa que eu tive foi desespero, medo da morte, como eu tenho até hoje. Eu tenho medo de morrer. Não por conta do HIV, não. Já tive. Eu tenho medo de morrer para não aproveitar a vida, tudo que tem de bom para ser vivido aqui. Eu descobri o HIV no dia 11 de abril de 2011, às 13 horas. E nesse momento, a morte ela vinha como se fosse uma possibilidade muito próxima. E isso me desestruturou, me desconstruiu muito. Me deixou no chão, porque eu tinha medo de nunca mais conseguir namorar. Eu acho que a primeira coisa que você pensa é ninguém mais vai querer transar com você. Sem sombra de dúvidas. Um jovem de 27 anos, a vida sexual ativa, esse foi o medo que aconteceu. E acabou em algum momento se tornando realidade, porque o primeiro namorado que eu tive depois do diagnóstico, ele terminou comigo em função do vírus. Para mim, elaborar esse processo foi difícil. Sair desse lugar, sabe? Porque a sociedade toda hora te coloca nele. O outro te coloca nele o tempo inteiro. Então foi um processo difícil. Lidar com o lugar que o outro te coloca. Sair desse lugar e deixar emergir você mesmo, sabe? Sair do lugar de um vírus. Deixar de se confundir com o vírus. É preciso se reconstruir, se desconstruir, repensar alguns preconceitos que você tem, reestruturar algumas coisas na sua cabeça para poder seguir adiante. Eu tenho 28 anos, eu descobri que era soro positivo aos 21, na gestação da minha filha. Eu já tinha um filho que tinha 2 anos de idade. Como que eu me infectei? Eu me infectei porque antes da gestação dela eu tive uma gravidez de risco, tive um aborto espontâneo, cheguei ao hospital desmaiada,
tendo uma hemorragia interna muito, muito, muito séria. Eu fiz 3 transfusões de sangue. Antes dessas transfusões eu estava bem. Todos os meus exames estavam ok. Fiz o tratamento certinho na gravidez da minha filha. Só que esqueci que eu tinha um filho que mamava no peito. Quando minha filha completou 8 meses, meu filho caiu doente. Quase veio a falecer. Ficou muito tempo internado. Aí que a gente foi fazer os exames nele e descobrimos que ele também era soropositivo. Comecei a tratar ele, trato dele até hoje, graças a Deus. Graças a Deus a minha filha não tem nada. Depois que eu cuidei deles, eu esqueci de mim. Não quis me tratar, não quis fazer mais nada, não quis tomar remédio. E isso foi como se eu tivesse esquecido que eu tinha doença. Eu esqueci de mim. Só cuidava do meu filho. Da doença dele eu cuidava, da minha não. No ano passado eu fiquei doente, muito, muito doente. Voltei ao médico, voltei a tomar os remédios, melhorei e esqueci novamente. Quando foi há 3 meses atrás, eu estava sem imunidade nenhuma, toda debilitada. Me internaram, falaram que eu não iria sobreviver, que eu não iria sair daquilo, que os remédios em mim não iam mais fazer efeito. Eu consegui me recuperar, voltei a tomar os remédios, passei um bom tempo internada. Graças a Deus, hoje eu consegui me restabelecer de novo. Voltei, tomei juízo, graças a Deus, voltei a tomar as medicações. Agora eu levo uma vida normal, como de qualquer outra pessoa normal. Tem uma coisa que eu acho que tem que ser uma missão de todos nós. Neste momento, acabar com a transmissão materno-fetal. Isto é absolutamente possível. Basta fazer um bom pré-natal, as mulheres se institucionalizarem, fazer o pré-natal, fazer o exame direitinho e a mulher soropositiva ser tratada. Esta mulher tratada, ela não gerará filhos soropositivos. Então, é até um apelo para que isso ocorra no Brasil. Já melhorou muito, praticamente acabou com a transmissão por sangue e derivados, por transfusão de sangue. Próximo passo, que é um grande avanço, é acabar com a transmissão de mãe para filho. Adotiva me contou que eu tinha HIV, eu tinha 4 anos de idade, né? Então eu mal sabia ler e escrever, eu ia saber o que era HIV. Para mim, tomar remédio era uma coisa normal. Quando eu fui entrando na minha adolescência, por volta dos meus 12, 13 anos, aí que eu fui tendo noção do que era o HIV. Então foi a época que bateu aquela rebeldia, aquela revolta de não querer tomar o remédio. Então eu pensava, eu vou tomar remédio para quê? Se eu vou morrer? Se eu não vou poder ter um namorado, se eu não vou poder ter amigos. Então eu parei de tomar os remédios e foi logo quando eu conheci a Fundação Poder Jovem. E aí eu conheci outros jovens que também tinham HIV. Então eu vi sim que uma pessoa soropositiva que tem HIV, ela pode ter uma vida normal, ela pode namorar, ela pode ir pra balada. Comecei de fato a me aceitar, eu comecei a dar palestras nas escolas, com a Fundação Poder Jovem. Comecei a contar a minha história para os jovens nas escolas, para eles tomarem consciência de que HIV não é uma coisa simples, né? E que também não é uma coisa de outro mundo. Eu não tive a escolha, eu nasci com o vírus. Então eu ficava meses internado aqui no Emílio, até que o Serviço Social decidiu pegar minha guarda e levar para um abrigo. Eu lembro que com 16 anos, eu fui convidado a ser retirado do abrigo. Eu aprontava no abrigo. Eu era uma criança. Naquela época, HIV para mim era simplesmente uma doença que eu tinha. O preconceito batia forte. Mas se naquela época eu já fosse ficar se preocupando com o que as pessoas falam de mim, eu não ia viver. A AIDS não mata. O que vai matar um soropositivo é o preconceito que o mundo tem lá fora. Porque hoje, eu como soropositivo, eu tenho minha vida. Eu namoro, trabalho, eu tenho minha casa, tenho meus amigos.
A AIDS, dos primeiros casos até 1995, foi uma doença. 1995 foi um ponto em que as coisas se modificaram completamente. Foi realmente uma revolução, como raras vezes aconteceu na história da medicina. Em dezembro de 1995, surgiram esses chamados inibidores da protease. Você via os doentes ressuscitando. Eu vi os doentes magros, eu tinha doentes internados no hospital, assim, fase terminal da doença mesmo, chegando ao fim, começava a tomar medicação, 15, 20 dias depois já estavam melhor, um mês depois melhor, e começavam a se recuperar, voltavam a ganhar peso. Até hoje eu tenho doentes daquele tempo que estavam à beira da morte e estão vivos até agora, passados aí mais de 20 anos. Então, em 96, chegaram novos remédios, né, que a gente começou a chamar de coquetel, porque os médicos tinham aprendido que ao invés de dar um antirretroviral, eles davam 2 ou 3 combinados. A primeira combinação que eu tomei foi terrível. Eu lembro bem de uma frase do Renato Russo falando que parecia um cachorro que comia por dentro. Era um remédio assim terrível que eu lembro que eu tomava, eu não podia me mexer porque eu ficava o dia inteiro vomitando, eu comecei a emagrecer, eu comecei a passar muito mal. Eu tentei 3 meses até que eu cheguei para o meu pai e falei, não vai dar. Para levar essa vida eu não quero, eu vou parar de tomar esse remédio. Meu pai, sempre muito carinhoso e atencioso, ele falou, tá bom, filha, eu tô vendo que a sua vida não tá nada fácil, eu também concordo que isso não é vida, e parou. Eu lembro que eu fui fazer uma viagem, fui viajar com uma amiga minha, e aí meu pai até comentou com o médico, eu escrevi para o médico, ele só falou para o meu pai, a hora que ela voltar, você fala para ela voltar aqui, porque saíram outros e a gente tem outras possibilidades. Chegava a tomar por dia 50 comprimidos. Com o avanço da ciência, diminuiu-se o número de comprimidos. O coquetel ele compactou essas medicações. Hoje em dia é possível um tratamento com um único comprimido por dia, que facilita bastante a adesão. Os efeitos colaterais diminuíram bastante. Seguramente, HIV, o tratamento do HIV deve ter sido a área que mais progrediu em toda a medicina. Transformou-se uma infecção universalmente fatal numa coisa tratável. Uma pessoa que se trate adequadamente viverá o mesmo que uma pessoa sem HIV. A pessoa não fica curada. A pessoa que tem HIV ela tem que se tratar o resto da vida. Os grandes problemas que nós temos atualmente são, primeiro, uma ilusão que foi transmitida de alguma forma para a população geral de que a AIDS é um problema resolvido. Esse é um grande problema, porque não é um problema resolvido. Nós temos ainda um grande número de infecções, nós temos, segundo o Ministério, cerca de 800 mil brasileiros e brasileiras infectados pelo vírus. 800 mil é um número muito grande de pessoas carregando o vírus. Nós temos ainda 11 mil mortes por ano por AIDS. Então, é um problema muito distante de ser resolvido. Quando é dito tem tratamento, tem tratamento. O vírus fica indetectável, significa que não há atividade viral na corrente sanguínea, significa que há uma estabilidade clínica, existe um controle dessa agressão ao sistema imunológico, existe comprovadamente controle da transmissão, porque uma pessoa hoje que tem carga indetectável deixa de ser um transmissor em potencial. Isso está comprovado cientificamente. Qual é o risco que nós temos? Que muitas vezes ele mistura tratar com curar e ele acha que está curado. E ele esquece muitas vezes que esse cuidado do tratar significa cuidar de uma série de coisas, porque ele ganha, a partir do momento que ele passa a tomar remédio, ele ganha também riscos outros de efeitos adversos, de efeitos cardiovasculares, de efeitos metabólicos, de risco de aumentar triglicerídeo, colesterol, glicose, de ter algum problema que venha a causar até problemas físicos, que já foi um problema maior, que é a chamada lipodistrofia. Eu tive muito medo no início do diagnóstico da lipodistrofia, de perder meu rosto, de perder
de mudar a minha aparência, isso foi uma coisa que me torturou. A lipodistrofia ela é uma síndrome multifatorial. Você perde a gordura periférica, rosto, braço, nádega, e tem um acúmulo da gordura central, que é abdômen, giba. E isso, na realidade, é o que mais incomoda o paciente. Você voltou a ter com isso a cara da AIDS. A lipodistrofia, principalmente a facial, ela causa distúrbios, vamos dizer, psicológicos para a pessoa. O rosto é o cartão de visita. Ninguém vai empregar alguém que está todo desfigurado. A gente tem o tratamento de preenchimento facial, que é até fornecido por várias unidades do SUS, em que, quando você trata esse paciente, ele tem resgate da autoestima. Eu lembro que o primeiro paciente que eu preenchi, ele falou que ele notou que ele não olhava para o espelho quando escovava os dentes. Se você tem depressão, a tua imunidade vai deprimir também. E eu tive vários casos em que, depois que eles trataram, a imunidade melhorou. Oi, gente! E aí, como é que vocês estão? Acabei de descobrir que eu tenho HIV. Isso não pode ficar esquecido, a gente tem que ser educado sobre HIV, a gente tem que ser educado sobre a camisinha, porque é ela que faz toda a diferença, não é eu, não é você, não é o seu pinto desencapado, é a linda e querida camisinha. E aí, como é que vocês estão? Mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre um assunto que as pessoas me perguntam muito sobre ele, que é, e aí, eu conto para o meu boy que eu tenho HIV, o que eu faço quando eu vou para o meu primeiro encontro? Então eu quero saber a opinião de vocês. E aí, vocês pessoas que não são soropositivos, qual é? Meu nome é Gabriel Comicholi, eu sou ator e agora youtuber, tenho 21 anos e descobri que tenho HIV há exatos 6 meses. E foi tudo muito, tipo, eu não fui pra descobrir o HIV, eu não tava com suspeita de nem nada do tipo. Inchou o meu pescoço aqui, tipo, meus gânglios salivais, que eles falam, me inchou, que eu achei que era uma cachumba. E daí eu fui pedir uma bateria de exames, eu tava morando no Rio, e daí pedi uma bateria de exames lá e junto com essa bateria de exames pediu do HIV e de várias outras DSTs que eu nunca tinha feito nenhum exame de nada disso. Eu decidi tornar isso público porque eu vi o quanto na internet e no mundo as pessoas ainda têm um puta preconceito com isso. Eu fiz um Skype contando pra minha mãe, tipo, contei pra ela por Skype, falei, ó, mãe, tem um negócio pra te falar, 1, eu preciso ir no dentista que eu tô com uma cárie aqui e 2, eu tô com HIV. Ela já... Pra mim, de primeiro momento, assim, foi um choque. Até eu achei que ele estava brincando. Quando desliguei, eu me segurei, chorei bastante, mas assim, me segurei e liguei para uma amiga minha. Isso ele não sabe, eu não contei. Liguei para uma amiga minha, que é amigona, assim, já era tarde. E aí comecei a chorar demais, foi assim. E aí ela começou, ela mais nova, né? Ela bem mais nova e tal. E ela começou a me abrir a cabeça, ela assim, não, mas hoje é assim, hoje é mais tranquilo, os tratamentos estão avançados. E ela conseguiu me confortar. E aí eu me abri com ela assim, de um jeito, e chorei. Meu Deus, eu fui dormir assim, ó, com os olhos inchados. Eu nunca tinha te contado isso. Não. Nossa, viu como é que a gente vai descobrindo coisas? Não, eu falei, não, tem que, eu não ia conseguir, não ia, tinha que dar uma desabafada. Então, foi legal, foi ótimo. Que bom. Não tem que ter preconceito, né? Porque assim, a gente tem que aceitar, porque é o filho, gente. Se a mãe não vai apoiar o filho, quem é que vai apoiar? Ele tem uma vida normal, a gente tem uma vida normal, a família toda. Tudo uma boa. O tratamento psicológico que eu fiz foi muito importante para criar coragem de falar para as pessoas que eu tinha HIV, porque eu percebi, quando você fala do teu problema para alguém, a fofoca acaba. Ninguém mais fica murmurando nada. Parece que uma coisa... Ah, fulano, eu acho que fulano é gay. Aí se você fala, eu sou gay, acabou. No outro dia não tem mais assunto. Ah, eu acho que fulano tem HIV.
Ah, é? Ah, mas eu acho que não sei o quê. Aí você chega, olha, gente, eu tenho HIV, vamos acabar com essa história? Acabou. Você constrange até a pessoa. Então é uma doença ainda embaixo do tapete. Você acha que não tem nenhum artista, nenhum cantor, nenhum músico, nenhum político com HIV? É que ninguém está levantando essa bandeira. A AIDS ela acaba ficando mais pesada com essa coisa das pessoas acharem que tem que esconder. Eu acho que o erro da minha geração, e realmente me incluindo nisso, é que a gente não escuta mais falar sobre isso. Você não vê mais, ninguém fala sobre isso. Desde Cazuza, pessoas que eram famosas, que morreram disso e que aquela imagem ficou lá atrás. Você não vê, você vê reportagem na TV diariamente falando disso? Diariamente não, sabe? Mas, sei lá, semanalmente, mensalmente, a gente não vê, não existe mais. Eu, pelo menos, tipo, não fui educado na escola que existia um vírus do HIV por aí, rondando, que qualquer um poderia pegar. O Gabriel me chamou aqui porque a gente vai fazer um teste. Um teste? Corajosíssimo, Dó, gente. Eu confesso que eu tô um pouco nervoso. Eu imagino. Se ele der positivo, você tem que retirar, porque ele é por saliva. Você tem que ficar preocupado e ir pra um lugar fazer o de sangue. Fazer uma coisa mais certinha. Então, quer dizer, hoje em dia não tem informação, não se fala sobre, ainda da maneira como eu acho que falava na década de 90, que as pessoas, elas tinham mais um medo, sabe, da doença. Eu vejo que saúde não pode ter essa mistura de medo, mas tem que ser um alerta. Eu acho que deve ter um alerta para que novos jovens não se infectem, como hoje em dia os dados mostram aí, que a taxa de infecção por jovens é uma coisa absurda. Entre 15 e 24 anos no Brasil, você tem uma taxa imensa de jovens se infectando com HIV, principalmente na região norte e nordeste. Você pega essa geração de jovens, especialmente os jovens gays, meninos que começam a vida sexual agora, para eles AIDS é uma coisa distante. É bom, também se pegar, toma remédio. Eles têm uma visão falsa do que é a doença. A doença é uma doença crônica. Você adquire o vírus, vai carregar esse vírus pela vida toda e vai depender de medicamentos. E medicamentos têm efeitos colaterais. Outro problema sério que nós temos hoje, o que é? Existe uma população, uma subpopulação de pessoas infectadas que não sabe que está infectado, que não faz o teste. O desafio no Brasil hoje é testar todo mundo, porque nós sabemos que quanto mais cedo você começa a tratar a doença, melhor. Melhores os resultados, melhor para você infectado, que vai viver mais, e melhor para a sociedade, porque você vai transmitir menos o vírus se você estiver com a carga viral indetectada. Muita gente não faz o teste porque diz, não, eu não quero saber. Não, tem que fazer porque você vai se beneficiar. A dificuldade hoje é testar a população toda. Eu defendo que o teste seja vendido em farmácia. Tem que virar ele daí? Eu acho que não necessariamente. Esse teste de saliva ainda não está disponível nos postos de saúde do SUS, mas já pode ser encontrado em ONGs que trabalham com as questões relacionadas ao HIV. Relatório da UNAIDS, organismo especial da ONU, destaca que nesses 35 anos de epidemia, cerca de 78 milhões de pessoas foram infectadas em todo o mundo. Destas, em torno de 39 milhões já morreram. Os números muitas vezes não são exatos, porque apesar do controle, ainda existe uma grande subnotificação. O mesmo documento estima que hoje cerca de 35 milhões de pessoas em todo o mundo sejam portadores do HIV. E o que é mais preocupante, talvez mais da metade não saiba que é soropositiva. Entre os heterossexuais, existe uma crença de que AIDS ainda é uma coisa de homossexual. Eles esquecem que tem um grande número de mulheres infectadas. As mulheres correm risco, um risco grande. E os homens também. Não existe doença sexualmente transmissível que se limite a um dos sexos. Só homem pega ou só mulher pega. Todas as doenças sexualmente transmissíveis infectam homens e infectam mulheres. A minha expectativa futura, né, com relação ao HIV é muito boa, é muito positiva. Eu faço parte do Comitê Comunitário de Acompanhamento de Pesquisas, lá do INE, na Fiocruz, e a gente acompanha várias pesquisas de tratamento, várias pesquisas de prevenção.
E é muito bom ver como que a ciência tem evoluído e como a gente está bem próximo de uma coisa bem legal, sabe? As pessoas evitam falar em cura, e talvez seja até um pouco precipitado, mas sem sombra de dúvidas a gente está muito próximo de uma grande revolução no tratamento. Hoje em dia existem pesquisas que testam injeção a cada 2 meses ou 3 meses. Eu acho que nós temos desafios muito graves aí pela frente, não é? Que são, primeiro, essa coisa do vírus ser um vírus mutante. Se você acha que você vai pegar o HIV por ter um tratamento, vai poder transar sem camisinha, é mentira! O seu vírus é diferente do vírus da pessoa, uma aulinha agora de ciências. Eu não sabia Se os dois vírus, que são vírus diferentes, se encontrarem, vai virar um vírus mutante, que o remédio não vai saber então, curá-lo. Se as duas pessoas têm HIV, também tem que continuar usando camisinha? Claro, sem dúvida. Então, aí é que não pode mesmo transar sem camisinha. Ainda não apareceu uma vacina de alta eficácia. Eu acho que nós vamos ter em pouco tempo uma vacina com uma baixa eficácia. Por quê? O que quer dizer isso? É uma vacina que não vai te proteger 100%, mas que vai te dar algum grau de proteção. Isso sempre pode reduzir a velocidade de transmissão da epidemia. Tchan, tchan, tchan. Não, deu não. Deu negativo, Dan, parabéns! Há uma associação de quem tem HIV tem uma cara, né? Então, se tem uma cara, eu sou a cara da AIDS. Eu falo isso com o maior prazer. Eu sou a cara de quem tem AIDS, eu sou a cara de quem tem HIV. Aqui, eu faço tudo o que eu quero, eu posso fazer tudo o que eu ainda vou fazer na minha vida. Hoje em dia eu sou corredor amador, eu faço 2 faculdades, coisa que eu nunca imaginei que eu ia cursar. Ainda sou militar da Força Aérea. Vou mandar uma rima pequenininha, que eu mando assim. Rimando, improvisando, cantando, vou declamando. Enquanto eu estiver vivo, contra o preconceito, eu vou lutando. Há uma coisa dentro de mim, como dizia Herbert Daniel, perigosíssima e que lateja como desafio, chamada por 4 letras, vida. Eu sou a cara da AIDS, eu sou Rogério Gonzaga. Beijo!